Com esse apanhado de tudo que a gente falou até agora, a gente vai ter uma atividade muito interessante que vai ser possível para vocês comporem todas essas informações aplicadas a uma realidade. A gente vai fazer um estudo de caso, é um caso fictício, mas é uma realidade muito própria, que pode ser, ser possível de muitos servidores que estão nos assistindo agora, muitas prefeituras já terem vivido essa situação. Então, vocês terão 25 minutos, os tutores vão conduzir essa atividade, demarcando a quantidade de tempo para cada momento de discussão em pequenos grupos, em grupos maiores, a eleição de um representante para trazer a resposta dessa atividade. E nós vamos, ao final desses 25 minutos, poder conversar, saber o que vocês têm a dizer sobre esse caso, a opinião de vocês, e os nossos especialistas aqui no estúdio vão comentar. Então, por favor, se reúnam, peçam a palavra e daqui a 25 minutos a gente volta para conversar. Olá pessoal, estamos de volta. Espero que tenha dado tempo de todos desenvolverem essa atividade sobre o caso fictício da Prefeitura de Serrinhas. Quem ainda não pediu a palavra tem a oportunidade, manifesta essa intenção para o estagiário, ele vai colocar no sistema, vocês podem ser chamados a compartilhar a opinião de vocês, a resposta que vocês tiveram para essa atividade. O primeiro polo que a gente vai passar a palavra é o polo de Araçatuba Cefaz. Passo a palavra. Então, lembrando, sempre se identificar, fale o seu nome, fale a sua prefeitura a qual você representa e então diga a sua resposta, o seu comentário. E no final, deixa a expressão passo a palavra, que é a marca técnica para a gente fazer a transição dos ambientes. Então, Araçatuba Cefaz, passo a palavra. Meu nome é Maria Cristina de Souza, eu sou do município de Valparaíso e a nossa proposta de promoção para a cultura da transparência é a utilização de panfletos, carro de som, comunidades religiosas, o site do município, o cadastro de e-mail do cidadão em nossa prefeitura para ele obter as informações atualizadas. Então, ele recebe o e-mail comunicando o que ele tem disponível para estar acessando, atualizado, as redes sociais, e essas são as ferramentas que poderão nos ajudar a passar para o cidadão o direito às informações e à transparência. Passo a palavra. Muito legal, Maria Cristina. Dá para perceber uma amplitude de opções que Valparaíso está imaginando como plataformas para fazer esse acesso à informação. O que você tem a comentar, doutor Levi? Não, achei interessante essa questão do cadastro de e-mail, as várias ideias que eu já vi, né? Mas essa eu não tinha ouvido ainda. Realmente é um cadastro de e-mail, onde você atualizaria realmente o interessado toda vez que tivesse uma notícia nova. Né? Isso achei interessante. E a questão também das comunidades religiosas. Né? Realmente são duas ideias boas, né? Com certeza são úteis, né? E é interessante como realmente cada município, cada local vai desenvolvendo a sua própria característica. Valparaíso é uma cidade gostosa, já estive lá, por conta da cadeia. Detalhe, trabalhando, atuando em processos disciplinares lá. Mas é uma região muito legal. É muito bacana mesmo, né? A gente verificar que a gente falou da criatividade de cada município e, na verdade, aqui eles utilizam o todo, né? Eles utilizam aqui as redes sociais, que são importantíssimas, estão aqui com esse cadastro de e-mail cidadão de informações atualizadas, que é algo que também a gente realmente não tinha se atentado, panfletos, carros de sons, naquela linha que não basta só o site, isso não significa que você não precisa fazer outras ações, então acho que parabéns a Valparaíso, super avançado e aí com a transparência ativa em fomento da cultura, perfeito. Ótimo, agora vamos passar a palavra para o polo de
presidente Venceslau Sapp, e vou pedir especial atenção para responder essa questão sobre a Prefeitura de Serrinhas. Então, você diria que a proposta do assessor do prefeito promove a cultura da transparência no município e atende à lei de acesso à informação? E depois dê também suas propostas relativas ao seu município. Então, passo a palavra. Sou Franciele, sou da Prefeitura de Teodoro Sampaio. Nós discutimos aqui como opções também para fazer a divulgação, também as redes sociais, pensamos em blogs que também são gratuitos, e tentar algumas mídias espontâneas, como em rádios ou alguns jornais, né? Porque apresentado aqui os problemas, um problema do contador aqui da Prefeitura de Serrinhas é que não se havia verbas para se fazer esse boletim informativo. Aproveitando também a oportunidade, como foi se falado, essa questão da transparência também para aquelas entidades que recebem recursos públicos. Em Teodoro Sampaio nós tivemos atualmente, há alguns dias, a intervenção no Hospital Regional e também existe parcerias com algumas entidades, como Casa da Criança. Então, essas informações também precisa-se ter uma transparência na divulgação dos atos dessas instituições que recebem repasses públicos. Passo a palavra. Muito legal, Franciele. A questão, então, das entidades também que fazem parte do município, que mais que a gente pode comentar? Levi, Luciano? Com certeza as entidades, como eu já havia mencionado, também necessitam pela lei da transparência. Se o município não tem dinheiro, o que dirá algumas entidades que dependem necessariamente de ajuda? O que a lei estabelece é que a publicidade, ela, de certa forma, está limitada àquela parcela de recursos recebidas de um órgão público, certo? De uma entidade pública. E é lógico, na porta da entidade pode ser feita essa divulgação, com mural, rádio, todas essas ideias que acabaram sendo dadas, feitas pelo município, a entidade também pode providenciar da mesma forma, a rádio, jornal, boletim, cartilha, tudo aquilo que realmente for necessário para divulgar a atividade. E talvez aqui, né, Levi, entre até essa questão da regulamentação. Então, como impor, em que pese já seja impositiva essa obrigação para a entidade, mas como regulamentar isso? Então, uma OS na saúde, de repente, ter cláusulas claras no contrato de gestão de que essas informações precisarão ser disponibilizadas, até como uma das metas a serem atingidas, na contramão, não receber o recurso. Então, na verdade, são essas possibilidades aí que a gente começa a pensar justamente na regulamentação, principalmente porque a gente sabe que quando a gente está com o terceiro setor, eles recebem o repasse, mas a gente precisa mostrar para eles qual o caminho, né? Então, eu acho que talvez os próprios contratos, os termos de parcerias já podem ser adaptados à nova lei de acesso à informação. Isso também é uma diretriz que a gente está aqui tentando abordar em São Paulo e, de repente, a gente pensar nisso na própria regulamentação de cada município. Eu acho que é interessante. Ela falou aqui também do blog. Então, o blog é algo que a gente sabe que tem um custo baixíssimo, né? Esses jovens aí que sabem mexer com internet, fazem isso aí do dia para a noite. Nós até temos um blog de fomento à cultura da transparência, que foi feito ali pelos especialistas em políticas públicas, e que também é de fácil interação com a comunidade, até porque já acaba tendo uma linguagem aí muito jovial, de muito fácil acesso. Então, acho que é uma ótima aí forma também, com baixo custo, de se promover a transparência. Ainda nessa parte das entidades, nada impede da publicidade da entidade ser feito no espaço que é do município. Então, por exemplo, tem um portal do município, pode reservar lá um link e tal para utilizar justamente para dar informações referentes às entidades que mantêm convênio com o município. É uma forma também de não sobrecarregar a entidade. Então, fortalece ainda mais a parceria entre o poder público e a iniciativa privada. Até porque o interesse é comum, né? Sim, sim. Perfeito. Muito interessante. Então, a participação de vocês sempre enriquece, sempre tem alguma coisa nova, alguma sugestão que, compartilhada com a comunidade, com os outros servidores municipais que estão integrados nessa videoconferência e até com os especialistas, vocês viram que, como é surpreendente a criatividade dos servidores municipais do poder público, envolvidos no poder público.
A gente vai chamar mais um polo, mais um ambiente do TecReg, lembrando que vocês ainda podem pedir a palavra e se por algum acaso quiserem mandar alguma pergunta por e-mail, ela pode ser colocada aqui pelo estúdio para todo mundo. É só mandar o e-mail, lembrando de se identificar. Coloque o seu nome, coloque o seu e-mail para a gente poder também encaminhar depois esse retorno. fundap.vc@fundap.sp.gov.br. Lembrando que no período da tarde vai haver outras atividades, vai haver outros momentos de interação também. Então vamos chamar agora o Polo Bauru DRS. Passo a palavra. Bom dia a todos. Meu nome é Elias, sou da Prefeitura de Dois Córregos. Com relação aos passos, aqui ao passo 1 da Prefeitura, do nosso Serrinhas, aqui, né, que a gente estava discutindo, eu entendo que se a gente não cumprir o mínimo dessa lei da 12.527, vai ficando difícil o trabalho, né? Então, acho que a gente tem que, por exemplo, no item onde ele fala da proposta do boletim semanal, do assessor lá no caso, né, no passo 2, para a gente analisar, no caso de fotografias e tudo mais, eu também não vi nessa lei, eu não vi a 12.527 falando a respeito sobre a divulgação. Então, eu entendo aqui, com relação específica ao nosso caso fictício, que a proposta de boletins e tudo mais, de fotos do prefeito, da última eleição e tudo mais, se enquadra na 12.527. Então, eu entendo que não se enquadra, tá? E os obstáculos que Serrinha também tem é a falta de planejamento, né? Eu acho que se a gente não pegar a lei, planejar, né, porque problema todas as prefeituras têm muito, né, com relação ao acesso à informação. Acredito também que o servidor público é a ferramenta principal desse processo, né? Além da lei, o servidor público ele tem que entender também que ele tem que servir a população, né? Então, se ele não tiver esse conceito, né, assim com os seus departamentos, né, a implementação vai ficando cada vez mais complicada. Anselmo, Prefeitura de Bauru. O ponto principal que nós chegamos aqui, no entendimento, é realmente o planejamento e a forma de operacionalizar esse atendimento ou cumprimento da lei. Você precisa ter uma estrutura, saber o que precisa ser atendido, que forma ser atendido, e também como facilitar esse acesso. A pessoa vai pedir uma informação, você vai passar pessoalmente a informação por escrito, vai ter custo. A pessoa quer uma cópia de um processo licitatório, você vai entregar isso aí na mão da pessoa, a pessoa vai sair com aquele documento, ou você vai tirar, você vai cobrar uma taxa. Então, você tem que se antecipar ao que vai acontecer. Não chegar lá e a pessoa ficar com dúvida, né? Como já discutimos aqui, a pessoa fica um pouco perdida. Nós mesmos somos usuários também de outros serviços públicos. Você fica pendente de certas questões, né? Você quer um atendimento, então, da maneira que você quer ser atendido, você também tem que atender de uma maneira responsável. Então, esse é o principal ponto. A pessoa bem atendida é que nem uma loja, é um cliente. O cliente bem atendido ele vai retornar. O cliente mal atendido, ele vai criar problema, ele não retorna. No caso, com uma responsabilidade grande dessa, que estamos tratando de órgão público, você tem que ter o mínimo de erro possível. Então, precisa ser estruturado. Desde a integração da equipe, desde o funcionamento, é como a gente estava discutindo, é como se fosse um projeto ISO 9000. Você tem que ter uma receita de bolo. Como se fazer isso passo a passo, parece até estandardização, né, um processo mecânico, mas tem que ser a partir desse princípio. Você vai tendo liberações, os planejamentos, as alterações de acordo com os acontecimentos. Mas tem que ter uma linha mestra para seguir, para evitar problemas e atender da melhor maneira possível o que pode ser atendido. Então, são várias discussões, você, na medida do possível, tem que antecipar para chegar no ponto certo, na hora do atendimento, você ter uma resposta objetiva. Isso. Bom dia, meu nome é Ana Lígia, eu também sou da Prefeitura de Bauru, e só complementando o que ele falou, é uma questão mesmo de mudança de cultura organizacional, principalmente por parte dos funcionários. A gente ter essa consciência de trabalhar em equipe, de todo mundo trabalhar junto para atingir o mesmo objetivo. Por muitos setores, a gente vai precisar passar por uma readequação de procedimentos, de processos para atender a lei de acesso à informação.
e as pessoas têm que ter a consciência disso. Claro que a gente precisa também, por parte do órgão que a gente trabalha, de investimento em capacitação, recursos tecnológicos, porque hoje a tecnologia viabiliza muita coisa, acaba ficando muito mais fácil. E quanto mais a gente aumenta a transparência ativa, quanto mais informação a gente fornece para as pessoas, menor é a transparência passiva, menos pedido a gente tem, porque já está tudo lá, e as pessoas conseguem encontrar as coisas com mais facilidade. Passo a palavra. A doutora Luciana tem um comentário a respeito de todas essas respostas aí do pessoal do Polo de Bauru. Olha, Flávia, eu ia comentar exatamente isso. Então, né, no começo, quando eu disse que eu esperava que nós conseguíssemos aqui passar a informação, né, do jeito que queríamos, eu acho que conseguimos sair aqui com a nossa lição de casa feita e já vemos aí claramente grandes multiplicadores nas prefeituras com ações e já com estratégias de planejamento muito claras. Então, quando eu ouço que o servidor público é a ferramenta principal, eu ouço isso com grande alegria, porque era justamente isso que a gente queria plantar em vocês, né? Na verdade, cada um de nós somos aqui os responsáveis para plantar essa semente e multiplicar dentro do órgão, né? Precisamos, sim, da autoridade máxima, dessa parceria, mas é um trabalho em equipe, como a gente também já tinha aqui falado, e aqui vocês falaram muito bem, muito claramente sobre essa questão de readequação de processo, e a gente também está passando aqui por isso no Estado de São Paulo. Não pense que por ser o Estado de São Paulo nós temos todas as fórmulas e tudo já certinho, adequado, ao contrário, nós também temos que fazer esse efeito dominó ao contrário, também estamos correndo atrás para readequar esses processos. Então, acho que foi bem assimilado isso para vocês. Eu fico muito feliz que vocês já estejam pensando nessa questão de estruturação, de antever os problemas, para sim atender, como vocês bem disseram, o nosso cliente principal, que é o cidadão, né? E aí, só aqui até deixo já o gancho para o Levi nos comentários em relação aos custos, mas em relação ao que foi falado sobre as fotografias, que de repente esbarraria aí na nossa lei de acesso à informação, realmente quando a gente programou essa atividade era uma provocação, sim, né? Então aqui fala das fotografias e de cidadãos que apoiaram a eleição do prefeito. Então, até onde essa informação realmente está em conformidade com a Lei de Acesso à Informação e interessa à coletividade e à comunidade. Então, realmente era uma provocação. Que bom que vocês observaram, estou muito feliz. Eu acrescentaria, primeiro no tocante ao boletim. A transparência se dá não por um único meio, mas justamente, como você mencionou, pelo conjunto. É o boletim, é a placa, é o mural. A própria lei, o artigo 8º, lá no parágrafo 2º, ele estabelece todos os meios legítimos que o município dispuser para fazer a transparência. Por outro lado, existe aquela preocupação, vamos gastar para implantar a lei. Partam da seguinte ideia, o serviço já estava sendo feito mesmo antes da lei. A população sempre fez pedidos de informação e os municípios, a seu modo, sempre atenderam. Às vezes não tinha um procedimento muito adequado, mas era atendido. Da mesma forma, mesmo antes da lei, vocês também tinham, muitos municípios, um portal, certo? Já divulgando as informações. O que a lei vem fazer é regulamentar, até no sentido de padronizar essa obtenção de informação. Né? Então, os custos também, mesmo a questão da capacitação. Eu pergunto a vocês, para manusear a conta no banco, para fazer algum pagamento, vocês tiveram um monitor, um tutor, alguma coisa? Não. Se vocês forem abrir um site para manusear e-mail, alguém fez curso para mandar ou receber e-mail? Não. Tudo vai do quê? Do interesse. Exatamente. Então, a ideia, quando a diretriz da lei fala em fomentar a cultura da transparência, é despertar no servidor a ideia da transparência, despertar no servidor o interesse em divulgar, em promover a transparência. Hora que desperta esse interesse, com certeza o servidor começa a buscar uma informação, outra ali, e com certeza o município acaba ficando muito mais transparente, com certeza. Ok, Levi, a gente fica muito satisfeito com a participação desses 3 polos que pediram a palavra, que falaram. Outros polos também pediram, mas para cumprir um cronograma, a gente não quer estender demais esse momento para vocês terem um tempo satisfatório de um intervalo para almoço.
Então, a gente pede para que os momentos de interação no período da tarde, vai ainda haver mais momentos de interação, vocês vão poder participar. Se alguma dúvida específica sobre esses assuntos não forem respondidas no período da tarde, mandem um e-mail para aquele e-mail fundap.vc e depois a Prefeitura, acho que de Laranjal Paulista, mandou uma dúvida, ela é de um assunto que vai ser tratado no período da tarde. Então, você de Laranjal Paulista, obrigado por mandar a pergunta, ela vai ser tratada no período da tarde. Então, a gente vai ter esse intervalo, a gente volta para vocês poderem almoçar com tranquilidade, a gente volta pontualmente a 1h40, onde a gente vai ter essa reta final da nossa capacitação sobre lei de acesso à informação. Até logo.